A paz do Senhor, meus amados irmãos, eu vencerei. Que hino, que mensagem. Irmãos, não existe nada melhor do que estar na presença de Deus, sentir a glória, sentir o Shekinah de Deus. Irmão, olha, eu não me alegro na presença de homem. Quando eu vou para a igreja, eu deixo a orelha em casa e vou só com os ouvidos. Só para ouvir a voz de Deus, mas eu não consigo ouvir a voz de homem de jeito nenhum. Eu imagino o apóstolo Paulo pregando lá na igreja de Romanos, pros romanos lá, pregando lá, com fundo musical lá ajudando ele. Ô Jesus, tem misericórdia. Paulo, olha pro seu irmão, vai, meu Jesus. Olha, irmão, o Espírito Santo, Jesus disse, e ele estará convosco. Ele é aquele que tem a primazia de mexer com a igreja, de tocar no teu íntimo, na tua alma. Mas quando é que ele faz isso? É quando a palavra vem direcionada do trono. Quando a palavra é direcionada do trono, o crente se alegra, o crente sente a presença de Deus. Ninguém precisa cutucar ele, ninguém precisa mandar ele falar em língua estranha. Pelo amor de Deus, irmão. Eu fico doente quando eu vejo alguém mandar o outro falar em língua estranha. E o outro vai e fala. É língua da carne, porque falar em língua estranha é só quando o nosso íntimo é tocado pelo Espírito Santo. E não é toda hora, não, irmão. Tem gente que já fala automaticamente. É uma língua assim, uma coisa assim natural, já ficou natural. Mas nós estamos aqui, irmão, para ir por Romanos capítulo 8, versículo 8, 9, 10 e 11. 8, 9, 10 e 11. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aqueles que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Então, irmão, Paulo está dizendo assim, que quem está na carne, como é que eu sei se alguém está na carne? Irmão, é fácil. É aquela pessoa que a vida não mudou, ela só trocou só de religião, trocou só o rótulo, mas a vida não mudou, o linguajar, o vestir, o falar, irmão. Quando há um novo nascimento, quando a palavra ela penetra no coração, ela gera mudança. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aí eu tenho que fazer um exame de consciência na minha vida. Será que eu tenho agradado a Deus? Será que a minha vida, será que ela está no altar? Será que a minha vida, Deus tem se agradado do meu modo de viver? Porque quem está na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis, irmão. Nós fomos regenerados, nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Não podemos mais ter comunhão com o pecado. Não podemos mais. Eu venci aqui, crente é esse? Culto não é só na igreja, eu estou cansado de dizer. Irmão, culto, na igreja é o culto congregacional, mas o teu culto individual que Paulo nos ensina em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, irmãos, que apresentei. Paulo não mandou ninguém ir para a igreja. Não é que você não deva ir, mas o culto, irmão, não é só na igreja. O culto é onde você estiver. Que apresentei diante de Deus os vossos membros.
como sacrifício vivo e agradável. Pois quem anda na carne não tem como agradar a Deus. Andai em espírito e não fareis a vontade da carne. Vós, porém, não estáis na carne. Se é, Paulo ainda faz uma indagação, se é que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós. Mas alguém compôs um hino, essa casa é sua, nós deixamos ela... Que conversa é essa? Que tipo de louvor é esse? Que se canta na igreja, só se canta o que faz sucesso, o que vende. Só se faz hino hoje para vender, para ganhar dinheiro. Essa casa é sua, nós deixamos ela para você. Que conversa é essa? Ele habita, somos templo, morada do Espírito Santo. Se é que ele ainda... Paulo disse assim, quando ele vier não nos ache nu, nós estamos vestidos. Tem muita gente vestida aí, mas tá... Da Adão, enquanto estava vivo, não sabia que estava nu. Mas depois que ele morreu, ele descobriu que estava nu. Adão, no dia que tu comer dela, tu vai morrer. Morreu no mesmo dia, irmão. Adão morreu no mesmo dia. O Adão que Deus criou morreu ali. Ali virou o Adão carnal. Aí ele descobriu que estava nu. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que é o Espírito de Deus, habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, e se Cristo está em vós, é Paulo que está dizendo, o corpo, na verdade, está morto, irmão. O corpo tem que estar morto. A velha natureza tem que estar morta. Para que o Espírito de Deus habite. Para que Ele dirija a nossa vida. Na verdade, está morto por causa do pecado. Por causa do pecado, temos que mortificar os nossos membros todos os santos dias. Todo dia. Mas o Espírito vive por causa da justiça de Deus. Irmão, e um dia todos nós vamos comparecer perante Ele. Vamos prestar conta com Ele. Hoje a gente apronta, amanhã a gente paga. A semeadura ninguém escapa. A gente investe hoje para receber amanhã. E tem muito nego aí com a conta no vermelho. Tem, irmão? Muito evangélico com a conta no vermelho. Parece que a palavra não muda mais. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho puro, sem enfeite. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Vós sois templo e morada do Espírito Santo. E na carne não tem como agradar a Deus. Porque os que estão em Cristo já crucificaram os seus membros. Mortificai, pois, os vossos membros todos os santos dias. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Amém.